Eu até dei o nome dessa live o seguinte: não aceite que ninguém te corrija. O que vocês acham dessa frase? Não aceite que ninguém te corrija. Lá no livro de Provérbios, que me inspirou a trazer essa reflexão para vocês, fala assim, ó, Provérbios 13, verso 1, fala assim, ó, o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, me veio com muito impacto essa frase, que às vezes, quantas vezes nós nos colocamos nessa posição de não aceitar que ninguém nos corrija por determinado assunto, ou determinada situação, ou determinado comportamento. Será que em algum momento da nossa vida a gente se torna, ou a gente se comporta como o escarnecedor, que faz pouco caso da correção, que faz pouco caso quando alguém nos repreende? Porque o escarnecedor não escuta ninguém, o escarnecedor é uma pessoa que ele não tem um coração ensinável. E aí eu quero que a gente reflita qual comportamento nós temos. Quantas vezes nós vemos as pessoas que, quando escutam um ensinamento, quando escutam uma repreensão, até mesmo através da palavra de Deus, a pessoa não aceita, ela nega aquele ensinamento, aquela instrução. A palavra também nos ensina que na multidão de conselheiros acha-se a sabedoria. Lá no livro de Tiago, fala o seguinte, olha, Tiago 1, 22 e 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz no que fizer. Eu quero que você pense no âmbito aí do seu dia a dia, da sua família, do seu trabalho. O que as pessoas estão questionando a você, que você precisa melhorar, que você precisa corrigir e que talvez você não esteja aceitando. Mudanças de comportamento, elas exigem de nós um esforço. Eu só mudo o meu resultado se eu mudar a minha atitude, a minha ação inicial. Não adianta nada eu ouvir e não praticar. Por exemplo, se você quer ser bem-sucedido na criação dos seus filhos, você precisa ouvir a palavra e praticar. O que a Bíblia fala sobre a correção dos meus filhos? O que a Bíblia fala como eu devo educar os meus filhos? Se eu quiser ser bem-sucedido no meu casamento, o que a Bíblia fala sobre o casamento? Vão entrar num tema polêmico. A mulher seja submissa ao seu marido, que é o cabeça do lar. E o que o mundo hoje prega? Não podemos ser submissas, porque o conceito de submissão do mundo é diferente do conceito de submissão de Deus. Então, quando você ouve um ensinamento, uma instrução do nosso Pai, que é Deus, e você acha que aquilo que você não concorda, que você não quer fazer, você precisa então investigar para você colocar em prática. Porque quando você começa a estudar e aprender sobre a submissão da mulher em relação ao homem, você entende que o conceito é diferente do mundo e você entende como é importante e essencial, e é uma ordenança do Senhor, que a mulher ande na submissão do seu esposo. E submissão, eu quero que a gente entenda que não é aquela que está abaixo, mas que está na missão. Quando a gente fala o homem vai à frente da sua mulher, porque ele é o protetor do lar. Imagina no reino animal. O leão protege a sua fêmea e os seus filhotes. E em contrapartida, a fêmea protege os filhotes. Essa é a figura masculina de proteção do lar, de provedor do lar. E é por isso que ele está à frente, não acima da mulher. Então, quando a gente começa a estudar o que a palavra nos diz e o que ela nos ensina, a gente começa a colocar em prática, nós seremos bem-sucedidos. Quando a palavra de Deus reflete que algo em nós precisa ser mudado, precisa ser transformado, nós precisamos imediatamente aceitar essa realidade e buscar mudar essa realidade. Porque a palavra de Deus, ela revela as nossas falhas e
tudo aquilo que nós verdadeiramente somos. Mas ela também nos dá instrução para que possamos buscar a melhoria. E aí, para a gente fechar nossa reflexão de hoje, olha o que eu quero trazer para vocês. Mateus 7, 24 ao 27 fala assim, ó, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente ou sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Nós precisamos entender que se nós não praticarmos a palavra de Deus, só escutarmos, nossa casa vai ser edificada na areia. O que seria aqui? Chuva, vento, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos conflitos diários. Se a gente não praticar a correção, a repreensão, se a gente não tiver um coração ensinável, se a gente não for humilde, abandonar o nosso ego, inclinar os nossos ouvidos a aprender, se a gente não for aquela pessoa que está disposta a ouvir ativamente, se a gente não praticar empatia, de se colocar no lugar do outro, quando os conflitos, quando as dificuldades chegarem na nossa vida, nós não vamos ser bem-sucedidos. A nossa casa, a nossa estrutura, ela vai ruir. Só que ele fala assim, ó, entretanto, aquele que escuta minhas palavras e pratica, esse pode se considerar um homem prudente, sábio, feliz e alegre. A sua casa será edificada na rocha. A rocha é quem? É Deus, é Cristo, é Jesus. Mesmo que venham as adversidades, as lutas, os conflitos, você não vai ser abatido. É tremendo o que Deus nos ensina, o que Deus está nos ensinando hoje. Fui repreendido, não gostei. Eu vou anotar o que a pessoa está me repreendendo. Depois eu respirei fundo, não vou agir por impulso, na ira. E aí eu vou começar a analisar aquilo. O que a palavra de Deus fala daquilo, o que a pessoa está me falando, faz sentido, não faz sentido, eu vou ruminar aquilo. E aí eu vou escrever uma ação para corrigir aquilo que eu estou sendo repreendido. Geralmente, quem nos repreende, principalmente se for Deus, vai fazer como o Provérbios fala, vai te dar uma instrução. Geralmente o seu esposo, quando ele te critica, ele fala, amor, você está falando muito alto. Ele geralmente fala, já te dá a solução. Fala mais baixo. Olha, então sempre a pessoa, na maioria das vezes, ela te dá a instrução. Se ela não te der a instrução para corrigir aquilo que ela está te repreendendo, você vai pedir para ela. Fala, olha, o que você acha que eu deveria fazer para corrigir essa situação que você está me informando, que você está me explanando? Aí você vai anotar. Ah, você tem que falar mais baixo. Ah, você é muito impossível. O que você acha que eu posso fazer para ser menos? Ah, eu vou respirar fundo, eu vou me retirar. Não vou entrar em discussões que eu sei que eu fico mais acalorada. Não vou entrar em situações muito polêmicas. E assim vai. Tá bom? Então, pessoal, é muito importante. Se eu quero mudar uma atitude, eu preciso gerar uma prática, uma ação nova. Mais baseada numa instrução. Eu busco instrução nas pessoas, nos conselheiros, mas acima de tudo na palavra de Deus. Cuidado com quem você busca instrução. Porque se a pessoa tem base bíblica, fundamento bíblico para te dar instrução. Por exemplo, estou com crise no casamento, ele vai pedir conselho e instrução para o solteiro. Não dá. Muito cuidado. A base da nossa vida tem que ser sempre a palavra de Deus. O primeiro conselheiro do ser humano é Espírito Santo de Deus. Palavra de Deus, Jesus, Deus. E as pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Talvez você não tenha bons conselheiros porque você está no ambiente errado. Você vai precisar mudar de ambiente. Um grande abraço. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu amo estar com vocês. Participem muito aqui comigo. Deixa comentário, deixa perguntas. Vai ser um prazer estar respondendo, estar ajudando vocês. Tchau, até a próxima.